Núcleo Pedagógico, Diretoria de Ensino da Região de Itu, ATPC, anos iniciais, maio de 2020. PCNP, Maria Esther Soares. Sejam bem-vindos! Com nossa rotina toda modificada pelo distanciamento social imposto pela Covid-19, se faz necessário nos organizarmos dentro desse nosso novo contexto. Assim, trazemos no dia de hoje algumas orientações presentes no documento orientador Atividades Não Presenciais, atualizado em maio. Sabe esse momento difícil que estamos passando? Ele pode ser uma oportunidade de transformação. Pensando em transformação, trazemos um texto de Rubem Alves, muito conhecido por todos da educação, mas que traduz um pouco do que estamos passando. O milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. O fogo é quando a vida nos lança em uma situação que nunca imaginávamos. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sentimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso dos remédios que apagam o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui e, com isso, a possibilidade de grande transformação. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que a sua hora chegou. Vou morrer. De dentro de sua casa dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Mas, subitamente, a transformação acontece e, tum! E ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente. Algo que ela mesma nunca havia sonhado. E é isso que está acontecendo com a gente, com os anos iniciais. Os anos iniciais estão pipocando de boas práticas. Todos os dias recebemos dos professores coordenadores e diretores as atividades que vocês vêm desenvolvendo. Elas nos produzem encantamento, nos emocionam, nos causam admiração e surpresas pela criatividade, tanto quanto ao uso das tecnologias, quanto ao desprendimento para compartilhar o que vem sendo desenvolvido, disponibilizando os materiais para outros professores e escolas. Essa troca de experiências e compartilhamento de materiais produzidos nos fazem ficar menos solitários nesse momento de isolamento físico. Não é fácil, estamos no fogo, mas estamos nos transformando em pessoas melhores, em profissionais melhores, em professores melhores. E para que possamos aprimorar ainda mais o nosso trabalho, trazemos hoje para a reflexão a importância da rotina. Qual a importância da rotina para você? O que a rotina deve contemplar? Como é que anda a sua rotina? A nossa rotina impacta a rotina de nossos alunos? Ter uma rotina ajuda a dar previsibilidade em um momento em que estão acontecendo coisas imprevisíveis. Ela ajuda a dar estrutura e isso diminui a ansiedade porque traz previsibilidade. Ela é fundamental para nós adultos e para as crianças. Precisamos organizar a nossa agenda, mas o que temos de previsível nesse momento? Para organizar a nossa agenda, o primeiro passo é organizar os cronogramas. Calendário escolar. Dia 15/5, a diretoria homologa o novo calendário das UEs, tendo como norteador a resolução SEDUC 47, de 29/4/2020. Agora poderemos reiniciar a nossa agenda 2020.
Gostaria que vocês tivessem em mãos a agenda de vocês para que anotem essas datas tão importantes para o nosso ano letivo, à distância, e provavelmente no segundo semestre a gente já consiga retomar as aulas presenciais. O que podemos observar aí é que o primeiro bimestre iniciou-se em 3 de fevereiro e irá até 29 de maio. São 59 dias. Teremos a semana de estudos intensivos, aonde aplicaremos as AAPs, e teremos conselho no dia 2 de junho. Segundo bimestre iniciará em 1º de junho, se encerrará em 31 de julho, terminando aí o primeiro semestre. Teremos novas semanas de estudos intensivos, teremos um dia de replanejamento em 12 de julho, e no terceiro bimestre, que se iniciará em 3 de agosto a 16 de outubro, terá também o conselho e a semana de 5 a 9 de outubro de estudos intensivos. Teremos replanejamento previsto dia 28 de outubro, e o quarto bimestre iniciará em 19 de outubro, se encerrará em 23 de dezembro. Semana de estudos intensivas também já está previsto para 7 a 18 de dezembro, e o conselho em 20 de outubro, conselho de 20 de outubro do terceiro bimestre, né? Ele está mal localizado aí nesse calendário, a data, mas a gente já consegue dar uma certa previsibilidade para os nossos caminhos aí a seguir nesse ano letivo. Agora as escolas introduzirão aí as datas de conselho de reuniões de pais, enfim, as características, as datas mais específicas, né, de cada unidade escolar. Outro momento importante na nossa agenda são os horários das aulas no Centro de Mídia, que acontecem todos os dias. Aí temos então como já ajustar a nossa agenda com essa grade horária, que ela está já bem previsível. Dando também previsibilidade para as nossas ações e acompanhamentos, o Centro de Mídia traz a programação semanal. Muitas vezes acontece de um dia a aula não acontecer exatamente como a planejada na programação, mas isso é como na escola, né? Um professor falta, não deu para gravar a aula, e aí é trocado, coloca um substituto, enfim. Mas eu acredito que isso tenha ajudado muito, essa programação semanal vem ajudando muito na nossa agenda, né, na nossa rotina de trabalho junto dos alunos. Também começamos a ter um pouco mais de previsibilidade quanto aos horários das ATPCs feitas à distância, onde o Centro de Mídias apresenta para os anos iniciais todas as sextas-feiras pela manhã, a partir das 8 horas até as 8h50, tendo reprises às 11, às 14, às 17 e 20 horas, para aqueles que não conseguiram acompanhar ao vivo. Um horário para a diretoria, das 9h30 às 10h20, mais 50 minutos no caso, né? No Teams ou através de videoaulas, com reprises através de disponibilização de links de acesso. E nas UEs,
que são definidos pelas escolas, esses horários, né, no ambiente virtual. Organização das ATPCs dos anos iniciais. Como vemos na tabela, durante a semana vocês acompanharão ATPCs da UE, da IFAP, pelo Centro de Mídias, e pelo Teams, normalmente, realizados pela diretoria ou por links de videoaulas. Essa distribuição de ATPCs e de responsabilidades se iniciou no dia 30 de abril. A diretoria já realizou uma orientação para PC sobre o documento orientador, depois um ATPC de acolhimento e apresentação do pessoal do núcleo pedagógico no dia 8 de maio, e essa semana iniciou-se os ATPCs por área, atendendo ciências da natureza, humanas, enfim, dos FEB 2, e os anos iniciais, então, dia 15/5, que é sexta-feira, né, que acontece os nossos encontros dos anos iniciais. Outro momento importante é o ATPL. O ATPC são momentos de estudo, reflexão e discussão entre os pares para a preparação de atividades pedagógicas não presenciais, para o desenvolvimento das atividades, identificação das principais dificuldades, avanços e formas de superação. Mas o ATPL, ele é a hora de preparar as atividades, das correções e devolutivas aos alunos. Então, é um momento muito importante, onde demanda muito tempo, e precisamos, então, prever isso na nossa rotina, quais os dias da semana que vocês têm mais espaços para organizar essas preparações. Enfim, é um momento que vocês devem prever também na sua agenda, nos seus cronogramas. Bom, agora a gente já tem bastante previsibilidade, né? Dá para a gente programar o nosso mês, o nosso ano, as nossas atividades diárias, as nossas atividades semanais. Então, mãos à obra, organizem-se. E uma dica: usar alarmes para não perder os combinados, programações e agendamentos. Eu estou fazendo isso. Sabemos que a rotina dentro de casa é complicada. Eu muitas vezes fico em ambientes diferentes, vários ambientes, e isso atrapalha um pouco a nossa organização, né? Então, o ideal é que a gente estabeleça um local na casa para que a gente tenha tudo na mão, que a gente mantenha os nossos cronogramas afixados. Eu estou sabendo de gente que já fez até um canto da sala ou da casa virar uma sala de aula para as aulas à distância. Vocês são demais, adoro ficar sabendo dessas coisas. Mas, enfim, é importante que a gente tenha tudo na mão para que a gente não fique perdendo muito tempo e se estressando diante desse cotidiano dentro de casa. Um terceiro passo para que a gente se organize melhor são as nossas ações cotidianas, né? As nossas atividades habituais e permanentes, como a gente fala nos anos iniciais, né? Então, nós temos que acompanhar as aulas no centro de mídias, temos que elaborar os roteiros de atividade para os alunos, com certa periodicidade, cuidado com essa coisa de mandar todo dia atividade para eles. É muito difícil o cotidiano nas casas, né? Então, a gente tem que prever isso, ajudá-los nessa previsão, né, de datas, aí, deixar uma rotina tranquila, estudar os encaminhamentos das atividades, né, as orientações e as comandas
já era uma coisa muito importante, agora então mais ainda, para que as crianças consigam entender que nós queremos, que a gente oriente o que é que a gente espera deles, né? Enfim, esse momento também demanda tempo. Enviar as atividades para os alunos, né? Qual periodicidade após as atividades prontas. Estabelecer um dia, um período para o plantão de dúvidas com os alunos, senão vocês vão ter a todo momento um chamamento deles e vai atrapalhar a rotina de vocês, a elaboração de outras ações. O registro do diário de classe, que é diário, né, de toda a ação, conteúdos propostos pelo Centro de Mídias ou por vocês, e essa ação é importante que seja diária. Registro da participação dos alunos, né, para futuras avaliações do processo deles. Acompanhamento das realizações das atividades solicitadas. Registro. Está disponível no documento orientador, no link que deixamos aí na tela, um modelo ou um acesso para os registros das atividades que as crianças vão entregando para vocês. Do lado esquerdo, vocês podem colocar o nome dos alunos, né? Nas colunas, nas 4 colunas do meio da tela, estão as atividades propostas, né? Atividade 1, 2, 3, 4, e o status da atividade, onde vocês vão poder colocar como concluída, em andamento ou não iniciada. É uma sugestão para que a gente organize as nossas solicitações e as entregas que os alunos vêm fazendo. Trazemos aqui alguns informes. Para as aulas do Centro de Mídias, é possível articular uma atividade ao assunto que foi tratado lá, validando, assim, a importância dessas aulas pela TV ou pelo Centro de Mídias. Melhor, professor, é que vocês assistam às aulas do Centro de Mídias ao vivo, para poder interagir com os estudantes. No chat, é importante o professor encontrar a sua turma para interagir com ela. Você pode relembrar os alunos de atividades realizadas em aula, que se articulam com aquela aula do Centro de Mídias, além de poder quantificar e qualificar a participação dos alunos da sua turma no Centro de Mídias. E o quarto passo de nossas ações é o planejamento das atividades. No que diz respeito às atividades escolares, não é possível, gente, reproduzir a mesma rotina que se tinha antes da pandemia. A regra é menos é mais. No caso do professor, pode ser viável trabalhar dentro do conteúdo planejado, mas em doses menores e de forma mais simples. Para o planejamento das atividades, é importante que a gente tenha documentado todas as nossas ações, todas as nossas propostas. Assim como nós solicitamos para os alunos, né, que tenham organizado em portfólio, que vocês também tenham aí um roteiro, né, do planejamento, deixando lá a semana que você executou, que área do conhecimento você abordou, quais as habilidades que você desenvolveu naquela atividade, quais os materiais, a página. Porque às vezes a gente grava só, passa para o aluno, mas não tem registrado, né? É importante que a gente tenha esses registros. Um roteiro de aula também bem elaborado, com contextualização, problematização inicial, desafios que vocês propuseram, comanda para a execução da atividade, forma e veículo que você utilizará para a transmissão dessa aula, tempo de realização, né? Pelo menos uma semana é aconselhável para que os alunos tenham tempo para oferecer resposta aí das suas
solicitações, data com a entrega da atividade, né? Como se dará, né? Vai ser por foto, vai ser por vídeo, vai ser de forma física, quinzenalmente, vai entregar na escola, vai entregar somente no retorno das aulas presenciais, enfim. Executar também os combinados com a turma, né, para o plantão de dúvidas, que a gente já falou anteriormente, e também um tempo para o feedback, a devolutiva de vocês, após a entrega das atividades, né? E aí, quando você vai fazer para individualmente, o ideal é que se dê um tempo, receba várias, e aí dê um feedback para todos, enfim. Cuidado com o dimensionamento da atividade para o aluno, para que ele tenha como desenvolver essa atividade em casa no prazo que vocês determinaram. Um registro interessante para se fazer para os alunos, solicitar para os alunos, é um fichamento da aula que eles assistiram no centro de mídias, trazendo, né, uma organização, né, o título, a data que foi exibida, e com perguntas fáceis. A gente quer que eles escrevam, que eles participem, que eles tenham ações, né, de leitura, de escrita, de oralidade, enfim, esse é um momento que dá para a gente usar para que eles exercitem a escrita, dizendo, né, sobre os principais assuntos da aula, né, o que ele aprendeu de interessante nessa nova aula, enfim, vocês têm várias possibilidades aí para registrar esse momento do aluno utilizando o centro de mídias, né, as aulas da TV também, né. Outro cuidado é a qualificação das atividades, né? Escolher as habilidades que são essenciais para o percurso de aprendizagem dos alunos, para que possam desenvolver atividades posteriores. As atividades devem ser desafiadoras, porém possíveis de serem realizadas pelos alunos à distância. Preveja o tempo para desenvolvimento das atividades de acordo com o número de aulas de cada componente curricular. Utilize as sequências de atividades presentes nos materiais previstas para o primeiro bimestre. E aqui nós vamos deixar um link das habilidades essenciais, e esse link já está atualizado no documento orientador que veio agora em maio, com atualização, onde se pode ter para os anos iniciais aí história, geografia, ciências, enfim, está bem completo e dá para a gente utilizar as outras áreas também. Abrindo o link das habilidades essenciais, vocês viram uma tela como esta, né? Esta é de língua portuguesa e aqui embaixo tem várias abas, onde tem matemática, história, geografia, sociologia, arte, educação física, e vocês encontrarão aí as habilidades essenciais colocadas pelo Centro de Mídias, no documento orientador. Vamos tratar agora de algumas habilidades essenciais dos anos iniciais apontadas no documento orientador, que acreditamos sejam mais fáceis de serem orientadas à distância. Habilidades que serão mais fáceis de serem realizadas à distância pelos alunos. Em língua portuguesa, para o primeiro ano, trazemos o EF01 LP 10A, nomear as letras do alfabeto. Para o segundo ano, ensino fundamental 02, língua portuguesa, habilidade 12, ler e compreender cantigas, quadrinhas, entre outros textos do campo da vida cotidiana, com certa autonomia, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Terceiro ano, EF03 LP11, ler e compreender com autonomia instruções de montagem, regra de jogos, regras de brincadeira, entre outros textos do campo da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa, o tema, assunto,
a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero, predomínio de verbos no imperativo ou infinitivo, por exemplo. Quarto ano, Ensino Fundamental 15, LP 02A, estabelecer expectativas em relação aos textos que vai ler, pressuposições antecipadoras do sentido, a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como os recursos gráficos, imagens, dados da obra, entre outros elementos. Para o quinto ano, selecionamos o EF 15 LP 04, compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzidos pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais. Para a matemática, escolhemos para o primeiro ano do ensino fundamental 01 MA 02 contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento, entre outros agrupamentos. Segundo ano, EF 02 MA 01 comparar, ordenar e registrar números naturais até a ordem das centenas pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. Para o terceiro ano, EF 02 MA 04, compor e decompor números naturais de 3 ou mais ordens, com suporte de material manipulável por meio de diferentes adições. Para o quarto ano, EF 04 MA 03, resolver e elaborar situações-problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas e ou arredondamentos do resultado. Para o quinto ano, EF 05 MA 11, resolver e elaborar situações-problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. Para a arte, no primeiro ano, a habilidade escolhida foi Ensino Fundamental 01, Arte, habilidade 17. Apreciar e experimentar sonorização de histórias utilizando vozes, sons corporais e ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais. Para o segundo ano, EF 02 AR 13, experimentar, identificar e apreciar músicas próprias da cultura popular paulista de diferentes épocas. Para o terceiro ano, EF 03 AR 13, experimentar, identificar e apreciar músicas próprias da cultura popular brasileira de diferentes épocas, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias. Para o quarto ano, identificar e apreciar gêneros musicais populares e eruditos próprios da cultura de diferentes países. Para o quinto ano, EF 05 AR 13, apreciar jingles, vinhetas, trilhas de jogos eletrônicos, trilha sonora, etc., analisando e reconhecendo seus usos e funções em diversos contextos de circulação. O Centro de Mídias apresentou o Quarteto Apavorante, que trouxe muitas dessas habilidades em suas apresentações. Vamos ver isso na prática e de forma interdisciplinar? Com a colaboração e parceria do grupo de PCNPs Anos Iniciais, a PCNP de São Paulo, na região centro, nos trouxe um material muito interessante. Para a atividade desenvolvida entre linguagem e artes, as habilidades prioritárias do terceiro ano em língua portuguesa foi a EF 35 LP 27, que é ler,
e compreender com certa autonomia textos em versos, explorando recursos sonoros como rimas, aliterações, sons, jogos de palavras, imagens poéticas, sentidos figurados e recursos visuais. O objeto de conhecimento é a compreensão em leitura. Arte, código EF03AR15, música, descritor, explorar e perceber o próprio corpo, palmas, voz, percussão corporal e objetos do cotidiano como fontes sonoras, considerando os elementos constitutivos da música. Objeto do conhecimento, materialidades. Atividade de leitura e escrita. Ler e escrever do terceiro ano. Atividade complementar baseada na atividade de leitura 3, poema. Livro do professor, página 21. Encaminhamentos. Apresentar o texto para os estudantes. Pedir que leiam o título. Olhem como ele se estrutura. Perguntar quais hipóteses podem formular do que será abordado a partir da leitura do título. Perguntar também o que sabem sobre o que escreveu e qual é a sua finalidade. Ler o texto e discutir sobre o que trata. Veja se percebem os recursos rítmicos e sonoros presentes na leitura do texto. Conversar com os estudantes sobre os efeitos de sentido produzidos pelas rimas nos textos poéticos. Encaminhamentos adicionais. Aulas não presenciais. Pedir à família que acompanhe a tarefa a ser desenvolvida. Solicitar o registro dos textos no caderno. Registrar e encaminhar via WhatsApp particular do professor fotos do caderno do aluno contendo as atividades de leitura portuguesa e o vídeo da atividade de arte. No dia seguinte, os professores polivalentes especialistas devem avaliar, analisar os materiais enviados pelos alunos e oferecer devolutivas individuais ou em grupos para ajustar o percurso e motivar os estudantes. É importante deixar uma mensagem aos familiares para que eles compreendam o que estamos solicitando. Aqui vai um exemplo. Olá, bom dia, alunos e familiares. Gostaria de pedir aos familiares que ajudem as crianças na tarefa de hoje. Será preciso ler um texto, ouvir e cantar uma música, registrar no caderno as respostas às perguntas que farei ao longo da leitura e fazer uma atividade corporal. Ao final, será necessário enviar fotos do caderno com as atividades de língua portuguesa realizadas e um vídeo com a atividade de arte. É importante que vocês nos ajudem com a leitura passo a passo e não respondam as questões para as crianças. Caso elas não saibam a resposta, basta escrever "não sei", que amanhã conversaremos neste grupo de WhatsApp para esclarecer as dúvidas. Vocês também podem me enviar mensagens caso necessário. E então, vamos começar? Atividade proposta pela professora Marli, leitura e escrita, língua portuguesa. Antes de ler o texto, vamos ver o título. O título do texto é Lavar as Mãos. Qual será o assunto desse texto? Você já sabe do que se trata? Pense e escreva em seu caderno. O autor é Arnaldo Antunes. O que você sabe sobre ele? Pense, pesquise e escreva em seu caderno. Agora, vamos ler o texto e, em seguida, copie-o em seu caderno. Você conhece essa música? Agora vamos cantar com Arnaldo Antunes? Para abrir o vídeo, clique abaixo no link apresentado. Após a leitura, vamos analisar alguns trechos do texto. O que as palavras destacadas em amarelo têm em comum? Pense e escreva em seu caderno. Inteira, mamadeira, areia, torneira, banheira, sujeira. 4. O que as palavras destacadas em verde têm em comum? Pensem e escrevam em seu caderno. Comer, beber,
lamber. 5. O que as palavras destacadas em rosa têm em comum? Pense e escreva em seu caderno. Feira, beira, cesta. 6. O que as palavras embora e embaixo têm em comum? Pense e escreva em seu caderno. 7. O que as palavras beira, bica, bacia e banheira têm em comum? Pense e escreva em seu caderno. Atividade de arte, música. Agora, vamos para a atividade de arte. Que tal cantar novamente e chacoalhar o esqueleto um pouco? Mas antes disso, eu quero saber, você sabe o que é percussão corporal? Pense e registre em seu caderno. Você tem lavado as mãos com frequência? O que mais está fazendo para se proteger do coronavírus? Pense e registre em seu caderno. Vamos assistir ao vídeo da música Lavar as Mãos, interpretada pelos grupos Tiqueque, Palavra Cantada e Barbatuques? Clique no link abaixo. Registre essas respostas em seu caderno e envie uma foto no WhatsApp da professora. Para saber um pouco mais sobre os artistas da aula de hoje, visite o site de cada um deles, nos links apresentados embaixo. Bom trabalho, divirtam-se! Convide seus familiares para dançar e cantar com vocês. Amanhã conversaremos sobre essas tarefas. Devolutiva do professor. Bom dia, pessoal! Fiquei muito feliz em ver que vocês conheciam a música e alguns dos artistas presentes na aula de ontem. Vamos conversar um pouco sobre os exercícios? Como muitos de vocês disseram, nos exercícios 3, 4 e 5, as palavras grifadas rimam, significam que o som do final combina, como em banheira, inteira. Já nos exercícios 6 e 7, o som que combina é a letra inicial, bacia, bica e banheira. Assim, elas trouxeram a questão da aliteração, né, para essa questão aí. Devolutiva da professora. Gostei de saber que vocês estão se cuidando, não saem de casa sem máscaras, lavam bem as mãos, usam álcool em gel, não tocam nas pessoas fora de casa. É muito importante se cuidar, porque assim vocês não ficam doentes e nem seus familiares. Eu sei que ficar sem abraçar e beijar aqueles que gostamos muito é bem difícil, mas isso vai passar. Logo estaremos novamente na escola e poderemos brincar juntos, nos abraçar e nos beijar. Também estou com muitas saudades de todos vocês. Muitos beijos, abraços virtuais. E agora, então, eu vou lançar um desafio para vocês. Um trabalho pessoal aí que é o do cotidiano, da vida de um professor. Mas, enfim, eu gostaria que vocês escolhessem uma habilidade essencial para trabalhar, disponibilizada no documento orientador, né? Link disponibilizado, e busquem nos materiais dos alunos, né? Disponibilizados para os alunos, uma atividade ou uma sequência didática que atenda o desenvolvimento daquela habilidade escolhida por vocês. Reflita sobre a atividade escolhida, as seguintes questões. Quais saberes os alunos devem utilizar para a resolução dessa atividade? Como a interação com o uso das tecnologias pelos professores e alunos podem contribuir para a melhor realização dessa atividade? Planeje um roteiro para a aplicação da atividade. Apliquem a atividade e compartilhem com seus coordenadores. Caso vocês autorizem, peçam para que eles compartilhem com o núcleo pedagógico. Gostaria que vocês, assim que tivessem esse trabalho executado, arrisquem-se, nos mostrem, para que a gente tenha um espaço de socialização aqui nas nossas reuniões também.
Logo faremos um encontro mais voltado para os professores alfabetizadores, né? Mas aqui já trazemos aí alguns cuidados. É importante a gente destacar que as atividades de análise e reflexão sobre o sistema de escrita devem ser diárias para aqueles alunos que ainda não estão alfabéticos. Isso não significa que devam ser enviadas atividades todos os dias. Independentemente da série em que se encontram, os alunos não alfabéticos, eles precisam realizar atividades de leitura e escrita visando a aquisição do sistema regularmente. A leitura e a escrita do alfabeto, dos nomes próprios, os textos que se sabe de cor para ordenar, para tentar ler, enfim, deve ser uma constante, né, para que eles criem essa aproximação da forma escrita, ajustando o escrito ao falado, enfim. A oralidade também deve ser super estimulada, né? E o reconto pode atender a esse propósito, um reconto de uma história, enfim, gravar um trecho. Acredito que muitos de vocês já estejam fazendo esse trabalho. Na matemática, a contagem e a escrita de números são essenciais, né? Pode ser que alguns alunos necessitem de um acompanhamento mais próximo e de uma rotina mais diferenciada, né? Então, a gente precisa planejar para garantir uma rotina para esse grupo específico. Então, peçam ajuda, de repente você é do quarto ano e tem um não alfabético, entra em contato com a alfabetizadora, quem sabe ela já tem algumas propostas gravadas, solicite para que elas compartilhem com vocês, para que vocês utilizem junto a esses alunos. Enfim, nessa hora a gente precisa nos dar as mãos, né, para que a gente consiga dar as mãos virtualmente, para que a gente consiga aí fazer um trabalho próximo do possível, né? Enfim, e atenção, né? Os familiares não são professores alfabetizadores. Nós estamos recebendo bastante vídeos de pais aí se descabelando para tentar alfabetizar. O bom é que eles estão vendo que o quanto é difícil esse trabalho que a gente desenvolve, estão valorizando o que nós sabemos e o quanto a gente faz pelos filhos deles enquanto estão aí aos nossos cuidados, né? Junto com o material dos alunos, foi uma orientação para as famílias, né? Até eu deixei o link, vocês podem acessar para saber o conteúdo desse material. Nele existem aí sugestões de rotina para que os pais se organizem com as crianças, né? Enfim, então eles têm aí uma ideia do que é possível ser feito, do que vocês podem solicitar para eles e os tempos livres para que eles tenham outras atividades também. Nós podemos usar as nossas rotinas semanais que a gente usava antes, né? Mas não com tanta lição, não com tanta atividade, né? A gente pode se nortear da rotina semanal que os anos iniciais tão bem executam, né? Mas realmente precisamos pensar um pouquinho melhor na dosagem das atividades que nós estamos encaminhando. Outro documento de rotina, um documento antigo que a gente tem aí, né, com as atividades, os objetivos, alguns exemplos e a frequência de realização. O que a gente não vai conseguir muito utilizar é a observação, a última coluna, que essa rotina foi elaborada para aulas presenciais, né? Então, muitas questões aí não é possível de ser realizada. Como, por exemplo, aí nesse outro slide, nesse slide que nós estamos vendo, é importante cuidar e observar, né, organizar agrupamentos produtivos para garantir momentos de interação, enfim, essa interação aí não está sendo possível neste momento. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar ao realizar com as crianças as sequências de atividades dos materiais didáticos, é importante considerar que a ordem indicada não seja interrompida.
essas atividades foram elaboradas para que, ao final, os estudantes construam as aprendizagens que poderão ser prejudicadas se forem realizadas de alguma ação isolada, né? Pegar uma atividade de uma sequência didática, por exemplo. E isso é complicado porque a linha de pensamento está na sequência didática. Então, se vocês começarem uma sequência didática, vai até o final dela. As crianças também devem ter tempo para realizá-la. Oportunize pelo menos uma semana, né, de prazo, até um mês é possível. Então, assim, a gente estará respeitando os ritmos, né, da aprendizagem de cada um. Nós recebemos também, há pouco tempo, os resultados do SARESP 2019, quer dizer, a revista, né, que traz as outras habilidades que foram observadas nesses resultados aí, nessa avaliação. Então, eu trouxe aqui do terceiro ano, em língua portuguesa, os nossos alunos apresentaram na prova do ano passado dificuldades em articular os trechos ao reescrever um fragmento de texto no conto, né? Também tiveram dificuldade em articular elementos do gênero para redigir texto, né, no final do conto. E também tiveram dificuldade em estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Para o terceiro ano de matemática, o que apareceu forte é que nós temos que fortalecer a leitura de tabela e identificação dos dados, situações problemas envolvendo a ideia de quantidade, tendo 2 cálculos envolvidos, cálculo da subtração com recurso e as figuras planas e suas características. Eu aconselho também que com a implementação da BNCC, o pensamento algébrico e a probabilidade precisa ganhar espaço também nas nossas aulas. Eu gostaria muito que os nossos encontros tivessem sempre uma socialização de boas práticas, né? O momento de troca de experiências sempre foi muito valorizado por vocês, professores, nas aulas, nas ATPCs, e eu gostaria de manter essa ação nos nossos encontros. E para oportunizar esses momentos, pensamos em trazer sempre em nossos encontros 1 ou 2 práticas para compartilhar. Como hoje a gente não falou ainda de educação física e o grupo dos anos iniciais tem arte, educação física também, né? Os especialistas estão com a gente. Eu gostaria de também, então, apresentar o trabalho que o Newton, o professor Newton de Educação Física da Escola José Benedito, vem fazendo. Ele tem muita habilidade com a tecnologia, né? Olha só o sol entrando na cesta de basquete, tudo tem detalhe na apresentação dele. Ele já fez aí um avatar, vocês vão ver logo a seguir. Enfim, a forma que ele apresenta a atividade dele em boletins, né, para os pais. Vamos seguir para o próximo. Nesse mesmo boletim, ele traz já as fotos das crianças, né, que ele solicitou para que fotografassem e enviasse para ele. Então, abaixo algumas fotos. E essa atividade eu trouxe para vocês porque ela é muito interessante, porque ela tem um alfabeto, né? Então, vocês vão ver aí no próximo slide. Então, está aqui a apresentação da atividade, né? Fazer os exercícios de acordo com os sinais do seu nome. Então, como fazer? Primeiramente, é só reunir a família para que todos possam exercitar juntos. Em seguida, é importante fazer alongamento, conforme o modelo em anexo, na página 3. Depois é só olhar para o alfabeto da educação física, abaixo, né, onde vocês devem soletrar o nome de vocês através dos exercícios relacionados em cada letra. Eu vou mostrar o próximo slide, assim vocês compreendem mais rápido isso.
Desculpem a falha do áudio anterior, mas aqui vocês já têm uma noção de como é a proposta. Então, eu me chamo Esther, eu tenho que procurar a letra e engatinhar pela casa contando até 20. A próxima letra do meu nome é S. Alongar o corpo todo contando até 20. A próxima é T. Sentar e levantar da cadeira 8 vezes. Enfim, eu acho que isso deve ser muito divertido de se fazer e além de que das crianças se aproximarem, né? Até para alfabetizar é interessante. As crianças vão guardando aí as letras, soletrando o nome próprio, enfim. Muito interessante. Vamos para o próximo slide. Aqui a Newton traz sugestões de alongamento e frisa o quanto é importante, né? Fazer o alongamento antes e talvez até depois. Eu não sou especialista, mas eu acredito que para esquentar o corpo primeiro e depois para ir acalmando o corpo, é importante que a gente traga essas dicas para os pais, né? As crianças não são jogadores de futebol, nós não estamos no quartel. Enfim, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Estão feitos exercícios à distância, nós não sabemos o quanto isso pode prejudicar, né, o corpo das crianças aí com algumas atividades que a gente possa estar, de repente, exagerando na dose. Então, tomem cuidado com isso, né? E orientem as crianças e os pais. Parabéns, Newton. Sei que muita gente aí de educação física está fazendo um trabalho bacana também. Eu aguardo as atividades de vocês para a gente socializar no próximo encontro. Outra boa prática que gostaríamos de compartilhar é o atendimento aos alunos surdos, com o apoio do professor de Libras. Eu fiquei com medo de colocar muito link na nossa apresentação e depois não rodar no dia, então eu pus umas fotos, né? Essa é a professora Luciane Chaves, que ela é intérprete de Libras na Escola Benedita de Resende. Essas meninas desenvolvem um trabalho muito bacana por lá e ela trouxe, como a gente pode, aí ela está acolhendo a aluna dela, dizendo que acabaram as férias e que agora estão de volta e que ela estará apresentando um conto, né, que nós vamos ver logo a seguir. A professora trouxe o texto, o conto Orelhas de Borboleta, bem interessante. Tá aí o link abaixo, quem quiser tomar a ciência, é interessante que já vem com a tradução em Libras ali, toda a situação da história traduzida, né? Foi uma história bem bacana. Houve a devolutiva da criança, que não tive mais tempo de inserir mais informações aí na nossa apresentação, mas é bem bacana ver a interação das crianças com os professores, né? Parabéns aí, Luciane, parabéns aí, Newton, pessoal que está participando aí conosco dessa formação. Para finalizar, eu queria deixar uma dica que foi muito rica para mim, que para fazer a apresentação hoje para vocês de maneira gravada, eu tive que aprender a usar os PPTs, que eu acho que é uma coisa que a gente já sabe, já domina, e aprender a fazer animações e também fazer a inclusão do som nos PPTs. E aí eu deixo um link que quem me salvou aí, dando essa dica, foi a PCNP Claudinha. Ela vai, eu te ouvi dizendo que você não sabe fazer isso, aí tem um tutorial interessante, fácil, porque essa moçada que gosta de tecnologia fala muito rápido, eu não consigo entender, às vezes nem parando o tutorial. E esse que eu estou apresentando para vocês, ele é bem tranquilo, ele vai falando devagar, a gente vai entendendo os passos e é bem simples, tranquilo para a gente
desenvolver esse trabalho aí nas videoaulas, né? Na videoaula que vocês agora estão tendo também, estão usando o WhatsApp, mas o PowerPoint, tá escrito errado o PowerPoint. Agora também não vai dar tempo mais de arrumar, tá bom? Um beijo para vocês. Tô com muita saudade. O próximo slide vai apresentar a minha despedida. Eu quero agradecer a atenção e o compartilhamento das boas práticas, que enriqueceu muito aí o nosso trabalho. E no próximo encontro trataremos de avaliação, né? Que vocês estão aflitos aí com a chegada da app, o que eu faço, o registro, o que eu faço com isso. E nós vamos elucidar um pouquinho a semana que vem com essas questões. Então, até a próxima. E não se esqueçam eu deixei um link também que não foi encurtado. Eu vou aprender, estou melhorando e eu quero dizer para vocês que foi um prazer e a gente no fogo vai virando pipoca. Um beijo, até a próxima!